Denúncia. Candidato a prefeito do Podemos diz que vai acionar a Polícia Federal contra a candidata do PL em Palmas. Dinheiro na conta. Campanha de Jana de Valcari do PL recebe mais recursos do fundo eleitoral. Campanha eleitoral, impacto da propaganda eleitoral no rádio e na televisão na campanha dos candidatos majoritários. Eu sou Jairo Coelho e o nosso comentarista, Luiz Armando, já está a postos. O Norte Eleições está no ar. Mais dinheiro no caixa. Caiu mais uma parcela do Fundo Especial de Campanha na conta de Jana de Valcari do PL. Desta vez, referente à parte do Republicanos e União Brasil. Júnior Gel, Eduardo Siqueira e Lúcia Viana não receberam mais absolutamente nada. E é importante saber, os recursos do fundo eleitoral que não forem utilizados nas campanhas devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional de maneira integral no momento da apresentação da respectiva prestação de contas pelos partidos políticos. Luiz Armando, quem tem mais dinheiro também tem mais vantagem na corrida eleitoral? Olha, Jairo, é evidentemente que o dinheiro sempre faz bem para uma campanha eleitoral, né? As campanhas têm muito custo, né? Tem reuniões, né? Você reúne lideranças nos bairros, ali tem um custo de aluguel de cadeira, tem um custo de alimentação, tem um custo de transporte, combustível, essas coisas todas. Então sempre as campanhas elas exigem algum dinheiro. Já foi-se o tempo em que as pessoas ganhavam eleições com aquela questão da gastando sola do sapato, né? Então eles hoje ainda fazem isso, mas já foi-se o tempo em que isso era preponderante, né? Agora assusta um pouco, apesar de ser legal, né? Não há nada ilegal nesse aspecto, o volume de recursos que a candidata Jana recebeu em relação aos demais candidatos, que certamente ela implica numa diferença, né, de estrutura, numa diferença de oportunidade, uma diferença muito grande, né? Por exemplo, a Janade já recebeu aí, a última parcela entrou aí na segunda-feira, ela já recebeu 7 milhões e 500 mil reais para a campanha. Isso já é quase 70% do valor do limite autorizado pela Justiça Eleitoral, que é 11 milhões do primeiro turno. E já é quase o dobro do valor do limite do segundo turno, que são 4 milhões, né? Então é muito recurso, né, que já entrou para a campanha. Significa que os partidos, né, estão apostando os partidos aliados da deputada estão apostando na candidatura dela e mais, querem liquidar a fatura aí no primeiro turno, né? Ou seja, é um dinheiro que está chegando. Normalmente esses recursos eles chegam de forma parcelada, mas parece que os partidos decidiram mandar realmente de vez o volume para a campanha da Janade. 7 milhões e 500 mil, para você ter ideia, já é 1,5 milhão a mais do que as receitas do governador Wanderlei Barbosa na campanha estadual de 2022. Então, esses 7 milhões, enquanto o Wanderlei gastou 6 milhões e 500 mil reais em 139 municípios, a Janade já tem 7 milhões e 500 para apenas um município. Então, é muito dinheiro e ainda faltam partidos que estão agregados à campanha de Janade, ou seja, que estão coligados, ainda entrarem com dinheiro, e partidos que têm realmente um volume considerável de recursos de fundo eleitoral, como é o caso do PP, que ainda não encaminhou esses recursos, os seus recursos para a campanha, e o MDB, que também ainda não encaminhou recursos do fundo eleitoral para a campanha de Jana de Valcari. Essa é uma das vantagens, né, Luiz, aí de ter uma coligação ou uma federação, né? É uma das vantagens, né, de ter um montante maior de recursos, né? Na verdade, a eleição majoritária, os partidos podem fazer coligação na eleição majoritária, não pode na proporcional. No caso da Janade, não é uma federação, é uma coligação. Então, os partidos individualmente encaminham esse recurso direto para uma campanha só, que é a campanha que eles apoiam, que todos os partidos apoiam, né? Então, assim, por isso que é bom, é producente
você ter um maior número de partidos, né? Você conseguir fazer... Esse fundo eleitoral, o que é possível fazer com ele? O que é permitido fazer com esse recurso? Tudo na campanha eleitoral, você pode fazer tudo. Você não pode comprar pessoas, né? Mas normalmente há muitas denúncias de assédio, né? Assédio eleitoral, né? Mas você não pode comprar, mas você pode fazer tudo. Você pode pagar agências de propaganda, você pode pagar essa mobilização aí, né? Você não pode, por exemplo, doar, fazer movimentações proibidas pela legislação eleitoral, como, por exemplo, você pagar um posto de combustível para entregar gasolina de graça para eleitor. Você não pode, porque é um crime eleitoral você doar, né? Você não pode, com fundo eleitoral, pagar um transporte de eleitor. Por quê? Porque transporte de eleitor é proibido pela legislação eleitoral. Mas a estrutura da campanha, a operação da campanha, dentro dos limites da legislação eleitoral, você pode fazer praticamente tudo. Outra questão, Luiz, amanhã, dia 13, inclusive, é o último dia para que os partidos apresentem aí a primeira prestação de contas, né, ao Tribunal Regional Eleitoral. Se o partido não fizer isso até essa data limite, que no caso é amanhã, o que pode acontecer? Tem multa, né? Tem multas para os partidos, né? E vai seguindo, mas essa não prestação de contas, lá na frente, ela pode dar problemas para a diplomação do candidato eleito, né? A Justiça Eleitoral, ela pode não autorizar, não aprovar, não fazer a diplomação nem posse do candidato eleito, né? Porque tem que sanear essas diferenças de campanha eleitoral. Porque se ele não sanear, a ideia que se tem é que a campanha teve problemas na campanha, teve ilegalidades durante a campanha, e a ilegalidade durante a campanha, ela incorre na cassação do mandato, tem até as ações específicas, né? Tem aquela ação de investigação eleitoral, da Justiça Eleitoral, que chamam de AIGE, né? Que os adversários podem impetrar, sim, em favor dessa prestação de contas. Ou seja, se a prestação de contas não for correta, o candidato ou o eleito tem problemas para tomar posse do cargo, para ser diplomado. Mudando de assunto, o período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou no dia 30 de agosto em todos os municípios brasileiros. A propaganda gratuita faz parte do calendário eleitoral do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e vai até o dia 3 de outubro deste ano, 3 dias antes do primeiro turno. O espaço para que candidatos aos cargos de prefeito e vereador informem ao eleitor as ideias e propostas para as suas cidades. Mas qual de fato, Luiz, a influência das propagandas eleitorais no rádio e na televisão sobre o eleitor? É comprovado que realmente as propagandas elas influenciam no eleitor, né? Porque o eleitor tem, especialmente nesse momento em que as pessoas estão muito envolvidas com redes sociais, aquelas coisas todas, então a propaganda eleitoral, especialmente as inserções, né? Que são aquelas que entram durante a programação sem que o eleitor esteja esperando, aí ele praticamente é obrigado ali assistindo a novelinha dele, aí daqui a pouco aparece alguém ali. Diferente daquelas dos horários que ele às vezes até sai de casa para não ver, né? Mas ele termina absorvendo alguma mensagem do candidato. Agora, em Palmas, tem um diferencial, que esses candidatos, eles já estão caminhando aí nas ruas desde o ano passado, e a cidade não é tão grande assim, né? Nós temos aí, oficialmente, por volta de 50 bairros, não é? Então, não é uma cidade tão grande que esses candidatos não possam percorrer diariamente aí, como tem feito, por exemplo, a deputada Janaide, o próprio Júnior Gel e o Eduardo Siqueira, eles têm caminhado muito na cidade desde o ano passado, né? Tanto que, talvez por isso, que alguns candidatos se façam desobrigados de participar de debates ao vivo, né? Porque eles já estão caminhando ali, então as pessoas já estão vendo ele perguntando tete a tete, né, o que ele acha, né? E ali ele conversa com o eleitor. Agora, mas as pesquisas, ultimamente, eu acho que mereceria até um estudo dos estatísticos, né, e da academia. Um exemplo, uma pesquisa divulgada essa semana da IPESP Fieto, por exemplo, ela apontou algo interessante, né? Ou seja, os candidatos que têm mais pontuação, a deputada Janaide Valcari e o ex-deputado Eduardo Siqueira, eles cresceram, eles tiveram um aumento
tanto na estimulada como na espontânea em relação à última pesquisa. Só que nessa pesquisa do IPESP dessa semana, o Eduardo Siqueira, por exemplo, a IPESP encontrou que ele cresceu na espontânea e perdeu pontos na estimulada. Então, assim, é um caso digno de estudos, né? Porque na espontânea, o cidadão pergunta, em quem você vai votar? Aí o cara responde automaticamente, já está na cabeça dele, vou votar no Eduardo. É um voto, na verdade, o voto espontâneo é o voto cristalizado já. Já consolidado, né? Consolidado no consciente do eleitor, né? Então o Eduardo, nessa campanha IPESP dessa semana, ele aumentou o voto da espontânea e perdeu o voto do estimulado, ou seja, significa que o cara é perguntado em quem ele vota e fala, não, eu voto no Eduardo. Aí depois o cara mostra uma planilha. E se tivesse isso aqui, Eduardo e mais outro? Aí ele não votava no Eduardo. Então, assim, é uma situação que os institutos de pesquisa deveriam esclarecer melhor, né, como é que se faz a pessoa tem já o candidato no consciente dele, no subconsciente, ele responde se precisar ver nome nenhum, ele diz que é um candidato. Aí depois mostra os nomes, inclusive o nome desse candidato, ele muda de candidato. Então, tem alguma coisa aí que... Há uma virada assim, na cabeça dele. Mereceria uma explicação do IPESP, né? Deve ter explicação, os estatísticos sempre têm alguma janela de explicações, né? Com certeza. E você falou aí de caminhadas, né? Nós vamos agora à agenda dos candidatos. Primeiramente, os candidatos aqui de Palmas, né? Nós vamos ver o que eles têm programado para esta quinta-feira. E a gente começa aí com o Eduardo Siqueira. Às 19 horas, ele participa de reunião com candidata a vereador. Também às 20 horas, tem reunião organizada também por uma vereadora ali no Rancho Arena Verde. Vamos agora à agenda de Lúcia Viana. Ela participou às 8 horas da 4ª Conferência Estadual da Mulher Advogada na sede da OAB. Vamos à agenda de Jana de Valcária. Às 7h50, visita a empresa. Às 17 horas, visita nos bairros de Palmas. Às 19h15, reunião de candidato. Às 20h30, também reunião de candidato. E às 21h30, tem reunião também de candidato. Vamos agora à agenda do professor Júnior Gel. Às 10 horas, reunião de campanha. Às 14 horas, visitas à região sul. E às 19 horas, reunião aí do candidato no Aureni 4. Essas agendas, inclusive agora, né, Luiz, a gente percebe que de fato você falava anteriormente sobre a questão de caminhadas, né, andanças aí pelos bairros, e a gente percebe que eles estão priorizando de fato isso, sobretudo agora nessa reta final aí da campanha, né? Campanha municipal, eu já acompanhei várias aqui desde o começo da cidade, né? Campanhas municipais, realmente você tem que ir na casa do cidadão, porque o cidadão é uma campanha que se vence na porta da casa do cidadão, né? Se você não comparecer ali e ver se a rua dele está asfaltada, se ele tem esgoto, como é que está a iluminação pública, tem pracinha, e a creche aqui, como é que está? Então, se o cara não for lá para ouvir isso do cidadão... Essas demandas do dia a dia, né? Do dia a dia, né? O prefeito, na verdade, é um grande operário. Todo prefeito de uma cidade, né, em tese, é um grande operário, que ele está cuidando da cidade, da vida das pessoas ali, né? É diferente do governador do estado, por exemplo, que já fica mais no macro, né? Na direção política da coisa. Mas o prefeito não, ele tem que ver ali o que está acontecendo, né? Tem candidato aí que está querendo até colocar uma espécie de regional em cada bairro ali para ver o que... Né? Então, eles prometem isso, muitos já prometeram isso. Cada bairro tem o seu administradorzinho ali, um cargo não oficial, mas uma pessoa, aquele que detecta ali e manda as demandas, as demandas. Então, o candidato a prefeito que quiser ganhar a eleição, ele tem que ir lá realmente, lá na porta, na casa do cidadão, tomar um cafezinho com ele. Assim, você não ganha a eleição só fazendo comício, né? Até porque ele precisa conhecer de fato a cidade, conhecer os bairros, conhecer as ruas, inclusive, né? Porque você já imaginou, você administrar... pegando isso para uma empresa, você administrar uma empresa que você não conhece absolutamente nada dela, é a mesma coisa que você não conhecer absolutamente nada da cidade, não saber nem onde fica tal bairro, e aí você querer administrar aquela cidade. Claro, né? Um prefeito, por exemplo, não tem como administrar uma cidade se ele não conhece as ruas do bairro, né? Porque o prefeito, na verdade, ele é um administrador de demandas
das ruas, né, que as pessoas precisam ali, né? Então ele é um grande administradorzão, né? Ele não um grande síndico. É um grande síndico, exatamente. Ele é um grande síndico, né? Então, e ele tem que realmente conversar com os condôminos, né? Para saber que onde tem um vazamento, né? Literalmente. Toda, né? Literalmente assim. E o juiz da primeira vara civil de Miranorte suspendeu a abertura de processo de impeachment do prefeito Carlinhos da Nacional. Luiz, é aquele vai e vem, né? Pois é, a gente já tinha apontado aqui no SBT, na TV Norte, a possibilidade de essa comissão processante ter uma motivação político-eleitoral, né? Então, ele foi, o juiz, na verdade, lá de Miranorte, ele concedeu uma liminar, né? Suspendendo a comissão processante, então, para depois julgar o mérito, né? Ele não entrou no mérito. Mas por que ele concedeu a liminar? Porque o prazo eleitoral está correndo, então não tem pressa ali. Se ele deixar para depois, essa comissão processante poderia levar prejuízo político ao prefeito, que não é nem candidato, né, mas apoia um candidato de outro partido, né, na cidade. Então a comissão processante, na verdade, a mim parece que ela foi... ela demorou demais para ser colocada em prática, né? Os vereadores, se tivessem preocupado com essa questão que eles acusam o prefeito de enriquecimento, aquela coisa toda, eu acho que já teve tempo para que eles tivessem feito essa comissão processante e não deixar que acontecesse isso justamente durante a campanha eleitoral. Eu acho que o juiz agiu bem, né, liminarmente, viu que essa comissão processante ela poderia causar algum prejuízo à candidatura apoiada pelo prefeito, né? E liminarmente ele viu que aquelas alegações do prefeito de equívocos na nomeação dos integrantes da comissão processante, que contrariavam, segundo o juiz, alguns dispositivos legais. Então ele liminarmente, assim, na dúvida não ultrapasse, né? Decidiu liminarmente suspender, agora vamos julgar o mérito, ver se realmente essa comissão ela foi composta de forma legal ou se contrariou aos dispositivos constitucionais e legais vigentes. Inclusive, quando nós demos essa notícia aqui, Luiz, né, até você comentava sobre isso, né, e também à época a Ania Scioli participou conosco desse programa, né, faltando apenas 4 meses, né, para terminar o mandato, inclusive, porque ele não concorre à reeleição. Né? Pois é, ele não concorre à reeleição. Então, assim, a priori, né, pode ser que não, mas a priori essa comissão processual, a abertura desse procedimento de impedimento do prefeito, ela teve um caráter eleitoral, né? Porque, em tese, se já havia a denúncia sobre o prefeito, então por que a Câmara não abriu essa comissão antes? No mínimo, ela estaria prevaricado, né? Porque teve conhecimento de fato grave, se fosse fato grave no caso, e não tomou as providências devidas no tempo certo. Agora, no período eleitoral, realmente fica difícil, o juiz não tinha outra opção que não suspender, por enquanto, liminarmente, a comissão, e aí vai se julgar o mérito se realmente a comissão processante foi aberta seguindo o que dispõe a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. Inclusive, uma comissão processante como essa não realiza um trabalho do dia para a noite, né? Tem um prazo, inclusive, né? O prazo legal para esse trabalho acontecer, né? Tem, porque... iria acontecer em menos de 3 meses? Não, claro que não. A comissão, é uma comissão processante. Depois dessa comissão é que vai se aprovar se vai ter o julgamento, porque tem um julgamento da comissão. Não basta a comissão aí, esse julgamento é presidido por um juiz. A comissão elabora um relatório? Elabora um relatório e o julgamento é presidido por um juiz. Né? Ou seja, é igual aqui, o governo do Estado, o julgamento de um governador é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então a questão ela não é assim, só implantar uma comissão. Né? O que aconteceu foi o seguinte, os vereadores concordaram em abrir uma espécie de sindicância, ou seja, um processo para investigar as denúncias. Agora, esse processo para investigar as denúncias do ponto de vista político ia sacudir a cidade, porque todo mundo ia discutir a denúncia tal para poder chegar se é crime ou não. Isso aí já faria um bafafá e um prejuízo político danado ao candidato, porque poderia, inclusive, a comissão chegar ao ponto de que talvez não houvesse crime como eles imaginavam no começo, e aí o prejuízo já teria feito. Vamos agora a mais uma agenda, dessa vez nós vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura de Gurupê. Agenda do candidato Cristiano Pisoni, às 7 horas,
Cristiano visitou o comércio local, às 8h30 fez caminhada lá na Rua 7, às 9 horas, gravação de conteúdo para as redes sociais, às 10 horas, reunião com profissionais de atendimento a crianças autistas e às 4h30 da tarde, realiza a caminhada da mudança no Parque das Acácias. A candidata Josi Nunes, às 19 horas, tem reunião do 44 no Parque Residencial São José, em frente ali a Ceará. Também Eduardo Fortes, pela manhã, visita as empresas e camelódromo, também gravação do programa eleitoral para a rádio. À tarde, mais visitas às empresas e à noite, reuniões com candidatos a vereadores pela coligação. E também reunião da majoritária no bairro João Lisboa da Cruz. Está aí, portanto, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Gurupi. Luiz, também nessas agendas eu tenho percebido, principalmente aí dos candidatos majoritários, evidentemente também que os candidatos das proporcionais realizam a mesma coisa, mas é a visita a empresas. E aí eu queria te questionar, até para esclarecer mesmo, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu chamo um determinado candidato para visitar a minha empresa, e aí o candidato vai, visita a empresa, ele apresenta as propostas dele. Até que ponto, de fato, isso é legal ou pode configurar uma coação dos funcionários para votar naquele determinado candidato? Ô Jairo, eu vejo essa decisão dos empresários uma decisão saudável, né? Porque é uma decisão democrática que abre para todo mundo, para todos os candidatos. Na verdade, não é só para um candidato, são para todos os candidatos. E de modo democrático, né, ali na frente de todos, o candidato apresenta suas propostas. Aí o eleitor, o empregado, aceita ou não, escolhe, ele que escolhe, né? Diferente, por exemplo, em 2022. Em 2022 teve um empresário que chegou a ser preso aqui no estado do Tocantins, porque ele chamava os empregados e determinava aos empregados em quem ele deveria votar. Se ele não votasse, ele seria demitido. Ou seja, ele não chamava o candidato para apresentar as propostas. Ele próprio se reunia com os seus empregados e determinava em quem... Isso era assédio eleitoral, evidentemente. E não foi esse, chegou a ser preso. Teve outros que foram realmente intimados, aquela coisa toda. Aconteceu muita denúncia, né, nesse aspecto, e ainda acontece. Porque tem muito empresário que tem essa verve, né? essa coisa, essa falta de escrúpulo, né? Que ainda não sabe que estamos numa democracia. Agora, quando eu vejo um empresário chamar um candidato e chamar os seus empregados para ouvir o candidato, eu vejo um ponto positivo, um ponto que fortalece a democracia, ou seja, ele não está. Porque ele poderia não levar lá um candidato ou vários candidatos para mostrar suas propostas. Ele simplesmente determinaria quem ele quisesse votar, e aí seria assédio eleitoral, aí seria proibido, né? E por falar em assédio eleitoral, o candidato Eduardo Siqueira, do Podemos, disse que vai acionar a Polícia Federal contra a coligação encabeçada por Jana de Valcari. A denúncia é de abuso de poder econômico, assédio a candidatos e coação de eleitores e vereadores. Mais uma denúncia, né, Luiz? Jairo, mais uma denúncia, né? Então, o candidato Eduardo Siqueira, eu conversei com ele pela manhã, ele deve conversar com o delegado da Polícia Federal hoje à tarde. Ele me disse que vai apresentar documentos, tem muita comprovação de compra de apoio, né? Ver o que ele vai comprovar, né? Na verdade, isso é só um ponto de partida, não é ponto de chegada, é um ponto para a delegacia investigar, a Delegacia Federal, da Polícia Federal, que já tem aquele depoimento de ontem do ex-prefeito Carlos Amasta, que ficou 2 horas na Polícia Federal depondo sobre o episódio de um cidadão que estava hospedado num hotel aqui na cidade e que estava chamando as pessoas lá, as lideranças lá, e entregando, segundo o Amasta, entregando dinheiro, ou seja, fazendo aquela espécie de cooptação, né, com dinheiro, né, e a Polícia Federal já descobriu o nome do cidadão e já está investigando essa questão. E agora tem essa do senador do ex-deputado Eduardo Siqueira, que hoje ele foi chamado para conversar com o delegado hoje à tarde e vai lá apresentar
a documentação que tem, as provas que tem, gravações de telefone, filmagem, aquela coisa toda, né, ver o que a Polícia Federal consegue descobrir com isso tudo, né? O fato, Jairo, que nos bastidores realmente há muita conversa sobre que o dinheiro estaria jorrando durante essa campanha eleitoral. Então essa investigação da Polícia Federal, por outro lado, ela é boa até para a própria candidata Janaide Valcari, que elimina de vez essas dúvidas que porventura alguém tenha sobre a conduta, sobre a condução da sua campanha eleitoral. Então ela tem seu ativo, né? Já está com muita intenção de voto aí, as pessoas realmente, ela tem andado muito, nesse ponto ela é competente, ela é uma pessoa muito esforçada e muito, né? Então uma investigação dessa serviria até para endossar o trabalho dela, para livrá-la dessas acusações que nos bastidores políticos se coloca, como um instrumento que estaria levando a ter esses indicadores, quando a gente sabe que nem tudo isso é verdade. Ou seja, a deputada Janaide está andando nas ruas de Palmas já tem mais de ano, né? E as pessoas gostam dela, esse povo muito está gostando dela. Então ela, tanto está nas intenções de voto dela. Se não gostasse, não teria essa aceitação toda que tem, voto, né? Evidentemente. Agora, então essas questões sombrias aí que pairam aí sobre a campanha, com uma investigação da Polícia Federal, elas se dissipariam. Aí nós teríamos realmente um pleito democrático, né? E ninguém faria acusações a ninguém. Então, assim, eu acho benéfico a investigação da PF e que seria bom tanto para os adversários da Janaide como para a própria deputada Janaide, que aí retiraria de si essas acusações, essas desconfianças nos bastidores, essas desconfianças, né? Mas ela tem trabalha muito, né? Ou seja, eles estão inclusive investindo muito agora pelo que a gente vê aí no investimento do fundo eleitoral, a impressão que tem que eles querem realmente vencer no primeiro turno e não está muito longe, né? Mas se for para o segundo turno, porque vai ser diferente no segundo turno. O segundo turno zera, né, todo mundo, e o segundo turno o valor do fundo eleitoral é igual para todo mundo, né? 4 mil, que facilita, 4 milhões, que facilita para quem tem menos dinheiro. Então todo mundo fica praticamente igual, não é igual no primeiro turno, em que você soma aí todos os partidos aí, vai dar, 11 milhões o limite do primeiro assim turno. Como a prorrogação é uma nova partida, o segundo turno é uma nova eleição, né? É praticamente uma nova eleição, né? 20 dias depois, né? Porque é no dia 27 de outubro, né, a eleição. Agora seria interessante, para a democracia, né, que realmente tivesse segundo turno, né, que aí se apurasse melhor. Mas, do ponto de vista do trabalho, da economia, seria melhor que se resolvesse no primeiro turno, porque aí as pessoas voltariam à normalidade, né, em menor prazo. Com certeza, né? Agora, Luiz, ainda sobre essa temática, né, mais sobre esse assunto específico, mas sobre essa temática, sempre nessa época de eleição, sempre surgem muitas denúncias, né? Algumas delas infundadas, outras têm seus fundamentos, né? Mas essas denúncias, elas inclusive fazem parte, né, do processo eleitoral. Fazem parte do processo, não deveria, né? Mas fazem parte do processo eleitoral, porque até porque o cargo político, né, ele tem que ser fiscalizado, né? A população tem que fiscalizar o exercício público do agente político, né? Porque é a população que banca, né, que paga, né, isso tudo, né? Inclusive o fundo eleitoral, né? É a população que paga. O fundão sai do bolsão do povo, né? Quase 5 bilhões. Ele é do Orçamento Geral da União. O Orçamento Geral da União é feito pelos impostos, né? Então, assim, é a população que está pagando essa campanha eleitoral. E é a população que vai pagar o salário, as benesses, né, do eleito, né? Eu costumo dizer que a população, na verdade, ela paga também, paga antecipado para o candidato, né? Porque quando ela elege, né, o candidato, ela já está entregando alguma coisa. Já desembolsou o dinheiro. Já desembolsou, né? Então... E aí o eleito ainda vai continuar para o resto da vida sendo pago. A população, na verdade, é o patrão, né? É o patrão. Dos eleitos, né?
Agora, só que é um patrão que às vezes não tem acesso aos seus empregados, né? Porque é tão difícil falar com o vereador, com o prefeito, com o deputado, o governador, depois de eleito, né? Mas tem muita questão de educação, viu, Jairo? Porque com a lei da transparência pública, né? Com a lei de acesso à informação, você pode fazer o que quiser. Por exemplo, o cidadão pode ir na casa dele fiscalizar o quanto é que um vereador está recebendo, para onde que ele está mandando esse dinheiro, fiscalizar a prefeita, aonde a prefeita está aplicando o dinheiro. Isso você consegue pelo portal da transparência e pela lei de acesso à informação. Eu vivo disso diariamente, eu sou piolho de execução orçamentária de governos, de prefeituras e governos. Dá trabalho. Tem muita gente que tem preguiça, né? Porque dá muito tempo. Eles criam tanto mecanismo para você chegar lá na informação que você precisa, que se você não tiver paciência, você deixa para lá. Aí você aceita só o tapinha nas costas que eles dão. Aí fica complicado, né? Então, mas vamos agora à agenda dos candidatos de Araguaína, né? Candidato Wagner Rodrigues, pela manhã fez caminhada no comércio de Araguaína e à tarde e noite tem reunião com apoiadores. O candidato Jorge Frederico não enviou a sua agenda de hoje. Uma última informação, aqui no Tocantins, mais de 16 mil mesários atuarão nas eleições municipais de 2024, sendo responsáveis pelas ordens e os facilitadores na hora do exercício do voto. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins deu início nesta semana aos treinamentos presenciais de mesários em todas as 33 zonas eleitorais do estado. O principal foco são os presidentes e primeiro mesários das mesas receptoras de votos. Os treinamentos seguem até o próximo dia 20. Você já foi mesário, Luiz, alguma vez? Não, ainda não fui mesário, não. Também é daqueles que chega primeiro ali ou chega só depois para dizer assim, se faltou alguém ou não? Não, vou na hora do almoço, quando tem o menor número de pessoas. Para não correr o risco de ser chamado, né? Porque geralmente... Aqui em Palmas a gente já presenciou coisas interessantes. Por exemplo, tivemos aqui 2 eleições em Palmas que os votos foram contabilizados, aqueles votos contados, né? Ou seja, então, ali no espaço cultural, a gente ficava ali fazendo cobertura, né? Às vezes esperando, tá faltando a urna de Buritirana, né? Ainda não chegou, tá faltando a urna do Aquela época que era contado 1 a 1, era né? Era contado 1 a 1, então, enquanto não chegasse os baús com as urnas, dentro daquelas urnas de pano, né? Não começava a apuração, aí você ficava até tarde da noite para poder esperar o resultado. Hoje não, você fica dentro de casa, acessa a internet, né? E rapidinho já tem o resultado, já tem o resultado. O Norte Eleições desta quinta-feira, 12 de setembro de 2024, fica por aqui. Agradecemos aí ao Luiz Armando e principalmente a você que nos acompanhou até agora. O Norte Eleições volta amanhã, logo após o horário eleitoral gratuito.